O que é ter 16 e o que é ter 18 anos de idade? O que deixa o ser humano tão diferente neste período que determina aqui no Brasil o que pode e não pode ser feito? E será que é isso mesmo, já que matar, por exemplo, não deve acontecer em nenhum período da vida? A maioridade penal é cada vez mais discutida no país. Nas ruas, as opiniões são parecidas. Esses menores aprontam e sabem que não vai pagar pelo que fez, né? E só continua fazendo. Eu sou a favor. Por quê? É porque enquanto tá da forma que tá, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Hoje em dia a gente tem 16 anos e a pessoa pode já voltar, escolher nossos representantes, porque não pagar pela coisa errada que faz. Para quem lida diretamente com jovens, o que temos é uma omissão do Estado. O Estado ele tem uma dívida histórica com a juventude, que é um Estado que não investe da forma como seria necessário na educação, na cultura, no lazer. É um Estado que tem um pouco acúmulo na discussão de políticas públicas para esse segmento, o segmento da juventude, e agora vem apresentando, meio que como resposta imediata para alguns casos de violência que são mais fortes envolvendo jovens, essa proposta de redução da idade penal. É mesmo uma não responsabilidade do Estado e uma devolução disso para um segmento que já é tão criminalizado como é o caso da juventude. A psicóloga defende a redução por entender que o jovem já sabe o que é certo e errado, mas diz também que só isso não resolve. Nós precisamos de uma legislação mais vigorosa, de um Estado brasileiro mais ativo em relação a todas as suas áreas, o poder judiciário mais efetivo e mais ágil, o poder prisional estabelecendo a sua função básica, que não é apenas encaixotar criminosos, mas é recuperar pessoas para torná-las cidadão. O governo, nos seus diversos estágios, municipal, estadual e federal, cumprindo o que estabelece a Constituição Federativa, dando escola, dando condição de trabalho, dando saúde às pessoas deste país, para que a gente possa ter famílias estruturadas, que é um outro braço dessa cadeia complexa. Criminalizar o jovem é maquiar o verdadeiro problema. Um Estado que não garante segurança, educação e cidadania. É despejar no adolescente a culpa pela falta de investimentos sociais. O Estado não faz o seu papel, seja o governo estadual, diversos municípios, ele não aplica as medidas que estão previstas no Estatuto da Criança e Adolescente, ele não oferece as ações de educação naqueles casos que são cometidos algum delito, portanto ele não acompanha, ele não tem presença na vida desse jovem. O assunto é polêmico e, claro, divide opiniões. Para falar sobre maioridade penal, eu converso agora com a presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB Goiás, Mônica Araújo. Olá, Mônica, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Mônica, como fica essa questão da maioridade penal? O jovem pode responder a partir dos 16 anos? Mantém-se o que está hoje, que é a partir dos 18? É interessante porque, na verdade, o jovem ele já está respondendo desde os 12 anos, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, são medidas diferenciadas de um adulto que já completou os seus 18 anos. Então, dos 12 anos até os 18, nós temos as medidas que são socioeducativas para eles. Então, nesse caso, eles também já estão tendo essa punição. 18 anos acima é um regime diferenciado pelo fato de ter um sistema prisional próprio para esses adultos. E como é que fica essa questão? Porque a gente sabe que acontecem casos, não é raro a gente ver aí, noticiando mesmo na imprensa, adultos que utilizam esses jovens para práticas de crime, para que estes adultos possam fugir, né, das penas. Como é que fica essa questão aí? Aí o menor comete um crime hediondo, né, que é matar, mas não pode ser punido de acordo com o adulto e está aí tão próximo na faixa de idade. Essa punição do menor, no caso desses crimes mais graves, ele tem uma medida socioeducativa de internação de até 3 anos. E ele é avaliado a cada 6 meses. Porém, o adulto que utiliza-se desse menor,
acredito que já há estudos sobre isso para que tenha uma pena aumentada em relação a ele. Isso quando o adulto é identificado, quando como o mandante lá. Exatamente. No caso de sendo somente o menor, o autor daquele ato infracional, ele será punido de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Certo. A gente viu na matéria, né, a questão sempre do poder público criar mecanismos para que estes jovens não cheguem a essa situação. Como você vê isso? Na realidade que a gente vive hoje no Brasil, será que vai acontecer? Realmente há uma omissão muito grande por parte do Estado, do município, porém o que nós queremos é que essas medidas sejam efetivas. Nós temos uma lei hoje que me diz que esse menor deve ficar em estabelecimento educacional. E o nosso sistema hoje, onde é recebido esses jovens que cometem esses atos infracionais, é igual a um sistema prisional. Então o próprio Estado já está violando os direitos desses menores, principalmente na questão da sua punição. De que forma que a OAB pode entrar, então, para cobrar, né, do poder público, que o poder público dê essas condições aos jovens, até antes mesmo que eles cometam algum crime e tenham que ir para esses centros? Nós temos cobrado bastante, enviando ofício a todas as autoridades competentes, para que haja essa melhoria, fazendo essa cobrança, principalmente no que se refere à estrutura física desses locais. E nós também já estamos nessa briga já há uns 5 anos, né, fazendo essa solicitação para essas autoridades. Por quê? Esses menores hoje, fizemos algumas inspeções nos centros de internação dos menores infratores e constatamos que, por exemplo, um banho de sol para eles hoje é somente 40 minutos diário. Uma visita da sua família, ocorre somente uma vez na semana por um período de 2 horas, mais ou menos. Então, a gente precisa que essa punição, que essas medidas socioeducativas venham de forma pedagógica. No restante do tempo, né? Você colocou aí que são 40 minutos, tá? Depois tem a família. No restante do tempo, eles fazem o quê? Alguns participam de uma atividade esportiva que é o futebol, mas não são todos, e o restante do dia eles ficam presos. Alguns têm alguma atividade escolar, mas é muito pouco porque não há educador suficiente para esses menores. Então, o restante do tempo eles ficam acumulados em alojamentos que na verdade são verdadeiras celas, todos juntos o dia inteiro, sem ter mais nenhuma outra atividade. E tem atendimento psicológico, assim, frequente ou não? Nós constatamos que lá possui sim o psicólogo, mas como é um número muito grande de menores e o número de educadores e essa equipe multidisciplinar, ela é reduzida. Então, eu gostaria até de frisar que a OAB, a Comissão de Direitos Humanos, está encampando uma campanha de arrecadação de livros para fazer a doação para esses centros de internações, tentando amenizar um pouco esse problema, ajudar numa biblioteca para que eles possam ter pelo menos o direito à leitura durante esse período que eles ficam sem fazer nada lá dentro. Bom, você que tem contato, né, Mônica, direto, como vocês colocaram, vão até os centros, como essas crianças, esses adolescentes, eles ficam, né? Qual que é a condição? Porque a gente sabe que eles cometem alguns crimes bem graves. E a cabeça deles, né? Como é que tá dentro deste local? É difícil, assim, da gente exigir também muito, nós temos que exigir, mas do mesmo momento que o Estado tem essa contrapartida. Eles ficam tumultuados, tenta-se fazer uma separação de acordo com esses atos infracionais que eles cometeram, mas não é sempre que há a possibilidade de separar um crime muito grave como um homicídio do tráfico, por exemplo, são exemplos, né? E então, o que a gente vê? Que eu estou cobrando, mas não estou dando nenhum respaldo para que ele possa melhorar. Então, eles ficam ali o dia inteiro amutuados, o dia inteiro pensando em como sair dali, em como fugir e como que vai ser a vida dele lá fora. Então, eu preciso de ter escola, eu preciso de ter um curso profissionalizante para que ao sair ele tenha um emprego. Nós precisamos cobrar do Estado para que ele dê ao menor seria interesse em ter essa vida do cidadão de bem e mostrar que os crimes, os atos infracionais não compensam. Criar mecanismo, né, para que eles saiam dessa situação, desse círculo que ele vive, que exatamente, de repente a gente sabe com certeza não é o indicado nem para uma criança, nem para um adolescente, nem para ninguém. Após nós fazermos todas essas verificações, o cumprimento real da lei, a gente poderia vir a falar em mudar isso daí, mas neste momento não.
pelo calor da emoção, dos fatos, né, que nós temos visto hoje, neste momento não seria adequado. Ok, Mônica, muito obrigada por participar aqui do TJ Goiás. Eu conversei agora com Mônica Araújo, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Goiás. Muito obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde.